Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o sagrado feminino e sobre os sintomas que chamam você para essa reconexão. Tenho falado ultimamente sobre o sagrado feminino e realmente foi um movimento que transformou mais uma vez a minha vida por completo. Um 360 total. Então, para você que está chegando agora, para você que vai assistir essa live gravada, quero já de antemão te avisar que eu demoro 5 minutos sempre antes de começar a live. Então, os primeiros 5 minutos é esse momento onde eu aguardo o pessoal entrar, aguardo chegar quem precisa chegar. E após isso, eu começo de fato o conteúdo, começo de fato o movimento. Então, os primeiros 5 minutos são aí de preparação. Oi, Luiz! Boa noite, tudo bom contigo? Sempre muito bom ver você por aqui, seja bem-vindo. Como é que você tá? Me conta aí enquanto eu aguardo a mulherada, aguardo o pessoal chegar pra gente falar de sagrado feminino. E quando eu falo de sagrado feminino, não é necessariamente somente as mulheres que podem e precisam ouvir. Porque todos os seres humanos, nós mulheres e os homens, são 50% homem e 50% mulher internamente. Então, eles são 50% yin, 50% yang, que é a energia. Então, quando a gente fala de sagrado feminino, a gente fala para mulheres, mas os homens também têm essa energia para ser resgatada, para ser harmonizada, né, para que a vida flua melhor. Então, se por acaso você estiver aqui, você for um homem, você chegou até esse vídeo, eu te convido a escutar também, que pode ser que alguma coisa que eu venha te trazer aqui toque seu coração, toque o momento que você está vivendo. Estou bem, Luiz, também estava com saudade sua. Saudade, faz tempo que a gente não conversa. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. Então, quero trazer aqui a informação de que essa semana, né, para quem também vai assistir gravado depois, essa semana eu irei falar hoje, que é terça, amanhã, que é quarta, e a quinta-feira, os 3 dias sobre o sagrado feminino, sobre esse resgate do sagrado feminino. Hoje eu vou trazer os sintomas de que você, mulher, precisa reconectar, tá recebendo o chamado para essa reconexão com o teu sagrado feminino. Amanhã vai ser um outro tema e na quinta-feira vai ser outro tema. Então eu sempre vou divulgar o tema no dia, conforme a orientação que vier, mas fiquem ligados nos stories que eu vou estar trazendo justamente esse movimento, essa reconexão, esse movimento de reconexão com o teu sagrado feminino. E muitas vezes você pode se perguntar, tá, mas o que é esse movimento? O que é sagrado feminino, né? O que significa? Por que eu deveria olhar para isso? Então, hoje eu vou trazer aqui, nessa live, alguns sintomas do porquê que você deve olhar para esse sagrado feminino e do porquê que você está sendo chamada para olhar para esse sagrado feminino. Que, independentemente, como eu falei para vocês, se você vai assistir essa live ao vivo comigo ou gravada depois, se tu chegaste até aqui, se tu chegou até o meu trabalho, é porque você está sendo chamada para estar aqui. É porque você está sendo chamada a olhar para esse teu feminino. Não é à toa que a vida te coloca pessoas como eu no teu caminho para que você comece a escutar esse termo. Assim como lá atrás aconteceu comigo, quando eu comecei a escutar esse termo, sagrado feminino, sagrado feminino. Quando começa a aparecer uns termos na nossa vida, é porque em algum nível as nossas orações elas estão começando a ser atendidas. Às vezes não precisa nem ser orações faladas, só aquilo que tu sente, que tu pensa, que está sendo um problema, um desafio que tu está enfrentando, muitas vezes é isso aí que você está sendo chamada a olhar para o teu sagrado feminino para que tua vida possa deslanchar, para que tua vida possa fluir. Então, deu 5 minutos agora, né? Como eu falei, 5 minutos é o movimento de eu esperar o pessoal chegar para mim começar a falar. E eu vou começar a falar hoje sobre os sintomas, né? Que podem estar acontecendo aí na tua vida e que
é a ressonância desse chamado que está acontecendo mundialmente para o resgate do sagrado feminino. E se vocês olharem aqui, ó, tem um quadro de Madalena, Maria Madalena. Ela é a consciência precursora desse movimento do chamado feminino. E por que Madalena, né? Se for olhar para Madalena como ela foi falada e vista na Bíblia, ela era prostituta, né? Uma mulher profana. E até isso foi distorcido por muitas e muitas e muitas gerações. Porque se realmente Madalena fosse olhada como a mulher que ela foi, muitas de nós hoje aqui viveríamos uma história diferente. Desde que a gente nasceu até os dias de hoje. Dores, traumas. Por quê? Porque Madalena, ela representou a consciência crística. Ela é a crista feminina. Ela era uma mulher que viveu, dita pelas palavras de Jesus nos apócrifos de Tiago. Isso está escrito nas escrituras. Muitos apócrifos, eles não foram publicados na Bíblia justamente por conter informações como essa que eu vou trazer para você. Informações que libertam a gerações inteiras. Então essas informações, elas foram escondidas por isso. Mas Jesus se referia a Madalena como a plenitude das plenitudes. Ela foi a discípula dos discípulos. Por isso que foi ela que viu Jesus quando ressuscitou. Foi ela que teve acesso, foi ela que conseguiu receber os mandamentos, né? Receber o conhecimento dele para deixar aqui na Terra. E Madalena, ela foi retratada como a plenitude das plenitudes por Jesus, porque ela era uma mulher próspera em todos os sentidos, em todas as áreas da vida dela. Ela é uma mulher que tinha os conhecimentos mais profundos. Ela tinha conexão com a magia do feminino. Madalena, ela foi iniciada no templo de Ísis, nos mistérios desse sagrado feminino. E ela dominou todas essas artes internamente. Ela se tornou plena em espírito, nessa conexão divina e na matéria. E isso traz o que para a mulher? Traz um empoderamento jamais visto. E por isso que ela é a precursora, ela está à frente desse movimento do resgate do sagrado feminino. Então, se de alguma maneira tu te conecta com isso que eu venho trazendo aos pouquinhos, gotinha por gotinha no Instagram, porque eu tô começando esse movimento mais forte, mas você já se conectou, ou e com outras pessoas, outras mulheres que falam sobre isso também, se você se conecta em algum nível com isso, é porque você está recebendo um chamado para você olhar para o teu sagrado feminino. E eu vou trazer aqui hoje alguns sintomas que eu mesma... Ai, passei um batom vermelho hoje, tá? No vídeo parece que tá falhado, mas não tá. Porque eu mesma, quando comecei lá atrás, há um ano e pouco, olhar pra isso, eu tinha esses sintomas aqui. E as mulheres que chegam até mim, mulheres que eu ajudo nesse processo, mulheres que fazem terapia comigo, que estão nos meus projetos, nos movimentos, nas vivências que eu faço, têm essas mesmas sintomas. A gente não se conecta com as pessoas por acaso. As pessoas que chegam até mim são pessoas que estão vivendo coisas que eu já vivi e que eu posso ajudar e conduzir elas para esse caminho. E como outros terapeutas, outros mentores, outras pessoas que estão aí trabalhando com a espiritualidade, fazendo um trabalho magnífico, é a mesma coisa. Então, se você me ouve aqui em algum nível, é porque você se conecta comigo e com a minha história em algum nível. Isso é energia, é frequência. Então, não tem como a gente estar conversando aqui, e gravado ou ao vivo, e você não ter ressonância com o que eu vou te trazer. Sabe aquelas coincidências que a gente fala, nossa, que coincidência, deu certinho. É isso aí mesmo. Não existe coincidência. É energia, é ciência. Então, se você tá me ouvindo, é porque você recebeu esse chamado dessas consciências que estão nesse movimento, e eu represento esse trabalho, esse chamado. Eu represento essas consciências. Eu trabalho com essa egrégora de Madalena do Sagrado Feminino. Por isso que eu estou aqui trazendo para vocês isso. Então, como eu estava falando sobre Madalena, né? Ela representou aqui na Terra o real empoderamento do feminino. Porque quando a gente fala de empoderamento do feminino, né? A gente olha para as mulheres e olha para os arquétipos femininos onde a mulher representa ter muito sucesso. Só que essa mulher se transformou numa workaholic. É uma mulher que trabalha muito, que se dá o máximo de si, que está sobrecarregada daquilo.
que elevou a autoestima da maneira errada, de fora para dentro. E em algum nível ela se tornou até uma mulher mais profana, né? Uma mulher safada, que é totalmente o oposto do que é o sagrado do feminino. Que é uma mulher completamente empoderada, com a sua autoestima construída de dentro para fora, ou seja, aceitação, auto-perdão, tudo isso vindo à frente dessa mulher. Olha, vamos ver o que o... Ah, com certeza, Luiz! O sagrado do feminino real, ele foi distorcido, eu não diria destruído, mas eu falo com muita... gosto mais de usar essa palavra distorção do que destruição, pelo feminismo. Então, quando eu falo de sagrado feminino, eu não estou falando de feminismo e não estou falando desse falso empoderamento, estou falando do empoderamento que te eleva a essa mulher plena na matéria e no espírito. Essa mulher que desperta a força transformadora desse feminino e aciona a sua coragem para fazer mudanças, para fazer transformações, para tomar decisões na sua vida. Porque um dos maiores sintomas de que você está desconectado do teu feminino sagrado e que você precisa olhar para isso é quando você não se respeita. Quando você não respeita o teu corpo, quando você não respeita as tuas dores, quando você não respeita as tuas feridas. Essa é a palavra, feridas. E você passa por cima dela para tentar, muitas vezes, agradar e respeitar as dores e as feridas do outro. E isso é um dos maiores sintomas da desconexão com o teu feminino. Porque uma mulher, quando ela tá nesse lugar de empoderamento, ela respeita sim a dor do outro, mas ela não passa por cima da sua própria dor pelo outro. Ela não desrespeita, ela não deixa de dizer um não que pode desagradar a outra pessoa para dizer não para aquilo que é um limite, um valor dela. Você entende? Quando eu tô falando de respeito contigo, é naquele lugar de qual é a situação que hoje você está se colocando, que você já sabe que ela não faz mais sentido para tua vida, mas ainda por ter medo de como o outro vai reagir, ou como a sociedade vai reagir, ou como os teus pais irão reagir, teu parceiro, tua parceira, tua filha, teu filho vão reagir, você se mantém num lugar onde não está mais confortável para ti estar, aguentando aquilo, sobrevivendo nesse lugar, né? Então, esse desrespeito te afasta do teu real empoderamento e da tua força feminina. Porque a força do feminino, ela transforma a nossa vida em muitas camadas. Se você tá me ouvindo e você almeja uma vida onde você sim é uma mulher realizada, próspera, e você é uma mulher que ao mesmo tempo é livre, se permite sentir prazer na vida, prazer de viver, está bem contigo mesma, sabe impor os teus limites, sabe acionar a tua força interna para realizar os desejos reais e mais profundos da tua alma, você pode ficar aqui comigo, me escutar até o final, que eu vou te mostrar com mais alguns sintomas o como você está sendo chamada para esse resgate, para olhar para ti. Porque eu sei que muitas vezes você que está me ouvindo do outro lado já conquistou muita coisa na vida do lado de fora. Trabalho legal, tem prosperidade, tem até família, filho, tem um bom emprego, uma boa casa, viaja, desfruta, entre aspas, das coisas boas que a vida tem para oferecer. Mas lá dentro de ti tem uma lacuna gigantesca aberta. E isso tudo que você conseguiu e conquistou hoje, ou conquista, é com muito esforço. Ou seja, segundo sintoma. Eu tô lendo aqui porque às vezes eu me perco, tô falando um monte de coisa e esqueço do principal aqui, né? Eu deixo fluir demais. Eu vou deixando fluir, vou deixando acontecer. E às vezes eu esqueço de algumas coisas que já foram me orientadas a passar, né? Nesse movimento. Então, você tá cansada de ter que se esforçar muito
para ter os resultados que tu tem hoje. Ou seja, você é uma mulher que tem resultados. Mas o custo desses resultados é grande, porque você tá cansada disso. Você não consegue passar de um certo patamar. Você sempre, em relacionamentos, ou você vive um ciclo de um relacionamento que você entra, se atira de cabeça, se doa demais, tá começando a dar certo, a pessoa se transforma em algo que você não esperava e algo muito ruim acontece. Ou você começa a se decepcionar muito com a pessoa, ou você começa a enxergar que a pessoa não é aquilo que você queria. Ou a pessoa te deixa, ou a pessoa não é honesta contigo, a pessoa não é leal contigo. Ciclos repetitivos, daí você chega nesse relacionamento e você começa a se esforçar. Você acha que você tem que cuidar mais, que você tem que dar mais, que você tem que ceder mais, que você tem que se entregar mais, que você tem que dizer mais sim. E aí você se torna aquela mulher que tem que dar conta de tudo, dar conta da tua vida, dar conta desse relacionamento, dar conta de ficar mais bonita, dar conta de ficar mais atraente, dar conta de não chorar, de não reclamar, porque você tem medo de que se você expressar e comunicar aquilo que você sente, você fique sozinha, você seja rejeitada. Ou você já pensou que muitas vezes você também tá num relacionamento que você sabe que não é o relacionamento ideal pra você, que não é aquilo que você busca, que ele não te satisfaz, mas você continua nesse relacionamento porque você tem medo de ficar sozinha? Você aceita menos do que você sabe que merece porque tem medo de ficar sozinha? Você tem medo de perder algo que não é bom pra você, que você pode até amar, porque amor, ele é amor, só que não é bom pra você. E aí você não consegue abrir mão desse relacionamento, não consegue abrir mão dessa pessoa. Você fica ali no lugar de esperar essa pessoa se transformar naquilo que você enxerga que a pessoa tem um potencial pra ser. Porque sim, todo mundo tem muito potencial. Eu tenho um potencial gigante, você tem um potencial gigante pra muita coisa. Agora, se a gente vai se tornar, isso é outros 500, depende de tantos fatores externos e internos. Só que você continua nesse lugar, esperando a pessoa se transformar naquilo que você deseja. E muitas vezes, quando você encerra um relacionamento e entra em outro relacionamento, encerra um relacionamento e entra em outro relacionamento, acontece a mesma coisa. Você se doa muito, você se entrega muito, você faz muito esforço para ser reconhecida. Você acredita que para este parceiro querer estar com você, você tem que ser a perfeição divina materializada. Então, o que você faz? Você dá muito, você faz muito, você diz muito sim até quando quer dizer não. Você abre mão de valores teus para agradar e atender os valores dessa pessoa. E aí tu vai se desconectando mais de ti. Isso são sintomas de que o teu feminino, ele tá além de ferido, ele tá totalmente desconectado de você. E é por isso que a vida, por algum motivo, ela acaba se tornando desafiadora. Por isso que muitas vezes, apesar de você sentir que você tem muito, você sabe que você lá dentro de ti a sensação é que você não tem nada, que tá faltando muita coisa. E o que tá faltando é você mesma nesse processo, entende? Então, por que eu tô falando isso, né? Por que eu tô te falando isso? Porque esse ciclo que se repete por muitas vezes, e que é um ciclo onde você tem que se esforçar demais para conseguir ter resultado, para conseguir ter atenção da pessoa que você gosta, ou para ser vista pelos teus pais. Eu sei que tem pessoas que me assistem aqui que hoje um dos maiores problemas é: o meu pai não consegue enxergar o quanto eu cresci, não respeita a minha vida, as minhas escolhas. A minha mãe, ela não me apoia, ela não me respeita. Então você também não se sente vista por esses pais. E você continua ali sendo aquela filha que faz, que se doa, que se preocupa, que cuida. Com muito esforço, às vezes, tu consegue um pouco de atenção. Com muito esforço, às vezes, você consegue um elogio. E você tá dependendo disso pra ir pra vida, viver a tua vida e assumir o teu lugar de poder. Só que isso não vem. E isso é desconexão com o teu sagrado feminino. É mais um sintoma de que você precisa olhar pra esse feminino e resgatar esse feminino. Porque uma mulher, quando ela tá empoderada de si,
ela toma a força desse pai, ela toma a força dessa mãe, mas ela não depende da aprovação nem desse pai, nem dessa mãe, nem desse marido, nem desse irmão, nem desse filho, de ninguém, para estar no centro da vida dela e realizar os desejos mais profundos. Ou seja, uma mulher, quando ela está conectada com o sagrado feminino dela, ela sabe que ela é o pilar mais importante da sua vida. Entende? Então, acabei de falar 2 sintomas muito profundos, né? Que é esse cansaço, esse esforço gigantesco para ter resultado. Então, se esforçar muito para ter os resultados que você tem hoje. Uma discrepância, né? Você é uma mulher que trabalha muito, que se dedica muito aos teus projetos, aos teus clientes, né? Se você trabalha com espiritualidade, se você trabalha com terapias, você entrega muito aos seus consulentes, você se doa, você tem esse propósito maior já ancorado dentro de ti. Você tá fazendo o teu processo de autoconhecimento, só que parece que do lado de fora as coisas andam num ritmo muito devagar. Por quê? Porque tá desconectado do feminino, tá desequilibrado. Às vezes tu até é uma mulher que expressa o feminino, mas ele não tá curado, ele não tá no lugar do sagrado, onde você engloba, integra essa mulher completa, plena, que se permite sentir prazer, que se permite ser livre, que se permite desagradar, que se respeita, que eleva a sua autoestima e a sua autoconfiança, que integra o pai e a mãe em muitas camadas, mas sabe o limite, o dizer não na hora que tem que dizer não, o ser firme, sabe? A dança das energias. Então, esse é mais um dos sintomas dessa desconexão e desse chamado para você resgatar o teu sagrado feminino. Então, outro sintoma muito profundo e muito importante é... a Mel. Este ponto pegou forte aqui, exatamente que sinto muito esforço e parece que as coisas andam a passo de tartaruga. Olha só, é exatamente assim. Porque você não tá no teu lugar de poder, você não tá empoderada de si. Então é como se você não conseguisse ouvir de fato. Eu ia falar sobre desgaste emocional, mas eu vou falar sobre a reconexão com o teu sentir. Porque ressoa muito com isso que você escreveu aqui. É Ana Amélia, não esqueci. Quando as coisas elas estão nesse movimento onde você se esforça demais e elas não fluem para tua vida, ou seja, você trabalha, você se dedica, você é uma boa profissional, né? Falando de família, você é uma boa mãe, você é uma boa esposa, mas parece que você tá sempre naquele mesmo patamar, que você não consegue dar esse salto, né? Em algum nível você tá descontente com isso, tá chateada porque tá fazendo tudo certo, até tem um resultado, mas é aquele negócio, você joga muitas sementes e colhe 2 frutas. Por que isso? Porque você não tá no teu lugar de poder, você não acessou essa magia, esse poder que é o feminino, que é você estar empoderada de si. Porque uma mulher, quando ela está com o seu feminino sagrado integrado no seu ser, ela aprende a transitar nas 2 energias, no fazer e no fluir, no masculino e no feminino. Que é essa mulher plena que Madalena representou, uma mulher próspera, uma mulher livre, uma mulher que está reconectada com o seu corpo, com o seu coração. Porque muitas vezes esse esforço demais para você fazer resultados vem do lugar que é onde você não escuta o que o teu coração está te pedindo. O teu coração é a conexão direta sua com Deus. Com a fonte criadora, se você não gosta da palavra Deus, a gente pode usar a fonte criadora, o universo, o todo, Atom, qual seja o nome que você queira dar, Oxalá, Buda, Krishna, Shiva, independente do nome que você utiliza para essa energia primordial, essa consciência maior que tudo fez, independente do nome que você use, o teu coração é o teu portal direto para essa conexão.
E quando você aprende a se reconectar com esse coração e a ouvir a tua intuição, a espiritualidade através desse coração, você entende que muitas vezes você está se esforçando muito para conseguir algo, porque esse esforço que você está colocando é num lugar que não é para você estar. Ou se é para você estar nesse lugar, você tem que fazer algo diferente, corrigir algo naquilo que você já faz. E o coração está te dizendo o que precisa ser feito. Só que aí a gente vai para esse mais um sintoma, que é esse sintoma de desconexão contigo, com o teu feminino, e esse chamado para você resgatar o teu feminino, que é essa reconexão com o teu corpo. Você está desconectada do teu corpo, do teu sentir. Uma mulher, quando ela está conectada com o seu sagrado feminino, quando ela está nesse processo de cura do seu sagrado feminino, ela sente o corpo. Ela sabe exatamente o que o corpo dela está pedindo. Ela sabe exatamente o que ela precisa fazer. Ela consegue ouvir o coração. Ela dança, ela se expressa livremente. Então, se tu tem dificuldades hoje de se conectar com o teu corpo mesmo, de mexer, de dançar, faz um teste. Algo bem palpável para você fazer um teste. Coloca uma música e tenta dançar, não uma música comum que toca no rádio, não uma música, um sertanejo, um pagode, não que você não pode, mas a proposta aqui é você fazer um exercício que vá contra isso que eu tô te dizendo. Coloca uma música, bota aí no Spotify, no YouTube, escreva Sagrado Feminino, escreva mantra de Shakti, escreva alguma música diferente, um ritmo que tu não conhece e tente dançar essa música, sem que você tenha que dançar o ritmo, simplesmente expressando os movimentos do teu corpo e veja como é isso. É duro? Tem lugares que você não consegue mexer? Tem lugares que você tem vergonha de mexer? Você tem vergonha de expressar uma dança diferente? Tudo isso é sinal de desconexão com o teu feminino. Porque uma mulher, quando ela está conectada com o feminino, ela se expressa livremente. Ela se reconecta com o seu corpo, ela conseguiu soltar essas coraças, essas camadas. Porque o nosso corpo, eles têm memórias celulares e memórias emocionais. E muitas vezes você não consegue mexer um quadril com sutileza, não com profano, sutileza, beleza, leveza. Muitas vezes você não consegue fazer isso porque teu corpo tem memórias. E tu só vai descobrir que tem memórias e traumas e dores para ser curado nesse corpo quando você se permitir se reconectar com ele. E quando você se reconecta com esse corpo, você se reconecta com mais uma sabedoria do feminino, que é uma sabedoria que te leva pro coração. Porque da mesma maneira que você aprende a se reconectar com o teu corpo, você aprende a se reconectar com o teu coração, com a tua magia interna, com o teu poder. Sagrado feminino é acesso a esse poder, a magia interna que todo ser humano tem. E que só vai sendo liberado pra gente, esse acesso, essa permissão de você acessar esses lugares, conforme você vai tendo mais consciência de quem você é, do teu lugar de poder, das tuas forças, da tua verdade. E tudo isso vem através dessa reconexão com o feminino. E lá, há 2000 anos atrás, quando Jesus andava aqui por essa terra, Madalena andava por essa terra, isso já era trazido. As sacerdotisas que caminhavam com Madalena naqueles tempos, assim como a mestra, eram mulheres detentoras da magia do feminino, magia que materializa resultados, que faz a vida fluir no fluxo divino. Existe um fluxo divino que é de alegria, que é de prosperidade, que é de amor, que é de benevolência. Esse fluxo existe. Só que a gente não se conecta com ele porque a nossa energia, a nossa frequência está muito bagunçada. O nosso feminino está muito longe de estar no seu lugar de poder dentro de nós. E aí, aqui meus lembretes meu Google Agenda descendo aqui recados. E aí você se sente distante, de fato, de você mesma. Então, você sente... Eu falei no começo da live, vou repetir, não sei se vocês estavam aqui, se alguém já estava... É um lembrete que
você tem aquele sentimento interno, e isso é um dos sintomas, tá? Você sente que você tem que fazer muito, que você tem que dar muito, que você tem que se entregar muito para ser amada, para ser valorizada, para ser reconhecida, para ser aceita, para ser bem vista. Se você tem esse sentimento e você observa as suas ações, você é uma pessoa que faz muito isso, faz demais e fica esperando ver se alguém vai ver que você tá fazendo, se alguém tá olhando que você tá dando esse demais, que você tá fazendo demais. Se sim, isso é um sintoma de que você tá sendo chamada para resgatar o teu feminino. Porque lembra, você é o pilar mais importante da tua vida. E quando você se torna uma mulher empoderada de si, e o verdadeiro empoderamento feminino, repito, o verdadeiro, não é feminismo, não é o feminino que te leva para um lugar de mulher workaholic, não é o feminino que te torna uma mulher profana, não é isso, gente, não é. É o sagrado desse feminino. Uma mulher livre, uma mulher que se conecta com o prazer da vida, uma mulher que não tá mais sobrevivendo, mas sim vivendo. Se você sente, por algum motivo, em algum nível da tua vida, que você tá simplesmente sobrevivendo, esse também é um chamado para você resgatar o teu sagrado feminino. Esse também é um sinal de que você está sendo chamada para olhar para esse sagrado feminino. Às vezes você sente que você já está numa certa idade e que parece que tem tudo mesmo, que tem tudo. Mas lá no fundo sente que não tem ainda, que está faltando. Falta o companheiro, falta a família, falta a casa, falta a harmonia, falta se sentir plena. Porque na verdade falta você olhar para você. Depois que você parar de tentar resolver tudo isso fora e voltar para você e para resolver em você tudo isso que tá faltando, do lado de fora, por ressonância, as coisas vão acontecer magicamente, sem esforço. Porque é uma lei universal. Tudo acontece dentro de você e se manifesta do lado de fora. Então, se tem desarmonia na tua vida do lado de fora hoje, para de tentar resolver fora e vem pra dentro. E agora eu tô falando assim de modo geral, não é só pras mulheres. Parem de tentar resolver fora e vem resolver dentro. Tem alguma coisa que tu não tá vendo. E agora pras mulheres, tem um feminino que não é o feminismo, repetindo, sagrado feminino não é o feminismo. Sagrado feminino não é você ser mulher ou você ser homem, não é isso. É uma energia que habita todo o ser humano e habita você, mulher. As mulheres que estão encarnadas nesse momento, elas têm uma cura todas muito profunda para fazer nesse feminino. Uma ressignificação do que é o sagrado feminino. Porque às vezes você é uma mulher que expressa um feminino, mas isso não significa que você está com o teu sagrado feminino curado, que você está no teu lugar de poder, que você está empoderada de si, que você está dominando a tua magia interna, que você está reconectado com a divindade de quem tu é. Não significa. E quando você faz esse movimento de parar de tentar resolver fora e voltar para dentro, do lado de fora, a vida, ela se harmoniza. Tem alguém que tá ofegante no campo, e eu tô sentindo. Então respira, recebe com amor isso. Recebe com amor. Aceita o que tá chegando. Aceita. Às vezes é a resposta das tuas orações. É a resposta daquilo que tu vem pedindo pra tua espiritualidade. Só que se você não fizer um movimento, as coisas não vão mudar, sabe? Não adianta você tentar... Deixa eu botar minha musiquinha aqui de volta. Não adianta você tentar resolver de fora pra dentro. Você vai continuar se desgastando, você vai continuar cansada. Sabe aquele sentimento de estar cansada de estar cansada? Eu muitas vezes falei exatamente isso. Eu tô cansada de estar cansada. Eu tô cansada de fazer tudo e parece que eu não saio do lugar. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu já nesse caminho de autoconhecimento da espiritualidade eu me senti assim, cansada de estar cansada.
Por quê? Porque eu tava distante desse sagrado feminino. E eu sou uma prova viva. Quem me conhece há mais tempo, eu sempre fui muito de ir, sabe? Sempre fiz muito, sempre trabalhei muito, sempre me destaquei muito profissionalmente. Nos lugares onde eu trabalhei, eu sempre ocupei lugares, posições de liderança, sempre. Eu sempre estive à frente de projetos. É o natural da minha vida isso. Só que eu tava nesses lugares e eu não tinha reconhecimento. Eu não me sentia reconhecida, eu não me sentia valorizada. Era muito difícil ter retorno financeiro. Era sempre desse lugar de muito esforço. E aí, quando eu parei de tentar do lado de fora fazer as coisas dar certo e eu escolhi olhar para esse meu lado, pro meu sagrado feminino, as coisas mudaram. Porque eu entendi que eu não tava no lugar certo. Eu tava com minha energia yang lá em cima. Yang, e o yin aqui. Óbvio que não ia dar certo. Eu precisava fazer isso aqui, ó. E isso aqui é o resgate do sagrado feminino. Então, mais um sintoma de que você está sendo chamada para resgatar esse sagrado feminino é você sentir medo de dizer não para alguém, para alguma situação, para o teu marido, para um filho, para um pai, para uma mãe, para um chefe, para uma outra figura, uma pessoa, um amigo. É aquele medo de você dizer não e esse não ser aceito. Você não ser compreendido ou você desagradar a pessoa do outro lado porque você colocou o teu limite. Porque você resolveu respeitar o que é importante, o que é um valor teu, para desagradar o outro. E esse medo vem de você ter medo de realmente não ser compreendida, de ser abandonada, de ser rejeitada, de acabar perdendo essa pessoa por conta de um não, de um limite que você impõe, ou de repente você ter que ferir essa pessoa com esse movimento. Só que você só não tá vendo que a pessoa que tá realmente perdendo algo é você. E você mesmo tá falhando contigo nesse movimento. Então, mais um sintoma é isso. Noite, sabe aquelas noites mal dormidas, ansiedade, sabe? A tua baixa autoestima, pouca ou nenhuma libido. É sinal de que você tá totalmente desconectado, né? Ansiedade, dorme mal. Libido baixa, como eu falei, não sente prazer em viver. Isso são todos sintomas que você está desconectada desse sagrado feminino. Aquele movimento onde você se sente cansada. Olha só, o mundo mágico, PF. Se o sim for para agradar o outro, então é não. É isso. Oi, Carol! Boa noite! Que bom ter você aqui. Te amo, mano. Saudade de ti, viu? Como é que tá o nosso pequeno Gabriel? Tá bem? O mundo mágico, eu tava olhando esses dias o teu perfil, adorei os gnomos que você faz, muito lindo o teu trabalho. Te amo muito, saudade também. Manda um beijo pro pequeno Gabriel, pro Gustavo, família linda, minha comadre. Um beijo. Estamos falando de sagrado feminino aqui, Carol. Tô falando de sintomas hoje, de desconexão desse sagrado feminino, dando alguns exemplos, contando um pouco de história, trazendo essa consciência, né, pra esse chamado que tá acontecendo muito forte hoje, mundialmente, né? Onde Madalena está à frente desse movimento. E muitas mulheres estão sendo resgatadas nesse lugar, né? De ter que se esforçar muito para conseguir coisas que elas têm que chegar até você sem esforço. O Gabriel tá lindo. Parabéns pelo trabalho lindo, por toda a energia. Obrigada, Mona. Gratidão por estar aqui. Você é sempre bem-vinda. Feliz de você estar aqui, viu? Então, quando você tá nesse lugar... Ai, que as deusas abençoem cada mulher do nosso planeta. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Que essa mulherada seja toda abençoada, né? E possa se reconectar com elas mesmas. Então, eu entro na conversa que chegou a Carol, eu tava com saudade, a gente se encontrou na live. Faz tempo que não se fala, comecei a trocar aqui um pouco o assunto, mas deixa eu voltar aqui pra vocês. Pra esse movimento que eu acabei de trazer, que se a tua autoestima tá baixa, você não se sente confiante para tomar decisões na sua vida. Ou seja, você tem decisões hoje que você precisa tomar, escolhas que você precisa fazer, e você não se sente confiante e corajosa para fazer isso. Isso é um sintoma de que você está desconectada do teu feminino, que tu está desconectada do teu corpo, do teu coração, que tudo isso é o feminino.
conexão com o teu corpo, com o teu coração. Sentir prazer, tanto prazer quanto prazer na vida. Isso é um sintoma. Baixa libido é um sintoma de desconexão com o teu feminino. Porque não é normal uma mulher não ter desejo de ir pra vida, E eu não tô falando somente do libido sexual aqui. Eu estou falando de libido que é o desejo de você realizar, manifestar, cocriar os teus resultados, os teus sonhos, os reais sonhos da tua alma, os reais desejos da tua alma, não aqueles que as pessoas tentam colocar pra ti como uma verdade. Então, quando tu te reconecta com o teu sagrado feminino, tu vai fazendo essa reconexão contigo mesmo. E quando tu vai fazendo essa reconexão contigo mesmo, você reconecta com essa força, com essa magia transformadora, que te eleva. Então, se você também tem um sentimento de que você apenas sobrevive, por mais que você, como eu disse desde o começo, por mais que você tá aqui me ouvindo e você tem bons resultados, eu sei que você tem bons resultados. Só que o sentimento que você tem com esses resultados é um sentimento de que eu estou sobrevivendo. Você não se permite ter prazer na vida. Você não se permite nem falar de prazer muitas vezes. Porque você tem dores relacionadas a essa palavra. Dores que são expressadas no teu corpo, muitas vezes na rigidez do teu corpo, na rigidez das tuas ações. Se você é uma mulher, que você me ouve aqui, e você se considera uma mulher rígida, uma mulher que tem o hábito de controlar demais as coisas ao teu redor, você não consegue delegar, você não consegue soltar, você não consegue confiar no outro para fazer alguma coisa, isso é sinal de que você está desconectada do teu sagrado feminino. Porque o controle te leva para rigidez. E isso é sinal de desconexão com o teu corpo, com o teu coração, com o teu sagrado feminino. Então, tudo isso te traz para mais um sintoma que eu quero trazer aqui para vocês. Para quem tá me ouvindo, quem tá aí comigo desde o começo, tem algumas pessoas que estão, fala para mim se tá bom, se vocês estão gostando desse tema, se tem alguma coisa que vocês querem saber sobre esse tema, alguma dúvida. Conta pra mim, que é importante eu saber, pra mim entender se eu tô entregando pra vocês também aquilo que vocês estão, que tá ressoando, se tá precisando de mais um pouquinho. Traz pra mim como tá sendo, que é importante. E às vezes eu entro na live e eu esqueço de pedir. Mas envia essa live pra alguém que tu sinta que tá, uma amiga que tá precisando escutar isso, que tá buscando essa reconexão, que tá passando por processos parecidos com o que eu tô falando aqui, ou com o que você vive também. Envia essa live, que você fazendo isso, essa mensagem chega em mais pessoas, esse chamado chega em mais pessoas. E quanto mais mulheres se empoderando, mais mulheres vivendo a plenitude, mais mulheres prosperando, maior é esse campo de cura que a gente cria no mundo. Então nunca é somente sobre a gente. É sobre a gente poder levar isso para mais pessoas. É sobre a gente poder levar isso para mais mulheres. É sobre a gente poder, através do exemplo da nossa vida, da nossa transformação, instigar outras mulheres a querer se descobrir também. Livres, libertas, transformadas. Nossa, gente, esse último ano eu me transformei tanto. Se eu olhar pra minha vida, a gente tá dia 26 de novembro de 2024. E eu tô morando em Florianópolis agora. Olha que doido isso. Dia 26 de novembro de 2024. No dia 30 de novembro de 2023, eu vim pra Florianópolis depois de uns 10 anos, sem botar os pés aqui nessa ilha. Porque fazia muito tempo que eu não vinha pra cá. E vim numa situação totalmente diferente do que eu tô mudando. Nos últimos 6 meses, minha vida mudou, deu uns 300, 360, assim, gente. Mas de um ano pra cá, as transformações foram tantas. Eu tava vivendo muitos dos sintomas que eu tô falando aqui pra vocês. Inclusive, esse último que eu falei pra vocês, de não ter coragem de tomar uma decisão, que você já sabe que não é mais pra você, uma pessoa, ou uma situação que você se coloca relacionada a uma pessoa. Porque não existe maior desrespeito contigo mesma. Não existe maior desrespeito e maior sintoma de desconexão com o sagrado feminino, que foi o primeiro que eu falei, que é o desrespeito. E é exatamente o que eu vivi em novembro de 2023. Não existe maior desrespeito contigo mesma
quando você não tem coragem de tomar uma decisão, de sair de um lugar, de não aceitar mais algo que você sabe que não é o que você merece, por medo de ficar sem aquilo, por amar e se preocupar mais com o outro do que com você. E não significa que você não pode amar o outro, que você não deve, muito pelo contrário, você deve amar e respeitar muito todos os seres humanos. Mas você não pode deixar de se amar e se respeitar primeiro por conta disso. E ano passado, nessa época, era exatamente isso que eu vivia. Por amar demais uma pessoa, por querer demais o bem dessa pessoa, por acreditar no potencial que essa pessoa tinha, tudo aquilo que eu enxergava e via dela, que era sobre mim, porque o que a gente vê no outro é sobre a gente. Eu me mantia numa situação totalmente de desrespeito, de desamor. E a culpa não é da pessoa, é minha responsabilidade esse lugar. Eu, Andressa, aceitei isso. Oi, Alisson querido, boa noite. Então, a gente sempre acaba aceitando aquilo que não merece, que sabe que não merece, aceitando aquilo que a gente sabe que não merece, não tendo coragem de tomar uma decisão, porque a gente muitas vezes tem medo de desagradar o outro, de ferir o outro, de perder o outro, de ficar sozinho. Mas a gente não percebe que nesse movimento a gente tá perdendo aquilo que a gente tem mais de valioso nessa vida, que somos nós mesmas. Você perde, tem medo de perder o outro, de desagradar o outro, de desrespeitar o outro, mas você não tem medo de desagradar e desrespeitar você, deusa. Você já parou pra pensar nisso? Que louco! E quer sintoma maior de desconexão com o teu feminino do que esse, quando tu não te respeita? Respeitar o outro é fácil, amar o outro é fácil, mas é amar você, que você sabe exatamente quais são as tuas sombras, quais são os teus defeitos. Você sabe. Às vezes você não aceita, mas você sabe. Inclusive, não aceitar quem você é por inteiro, luz, sombra, belo e feio, bom, ruim, passado, presente, é um sinal de desconexão com o feminino. E enquanto você resistir a aceitar quem você é, a tua história, a tua vida, tudo aquilo que te aconteceu e que está te acontecendo hoje, enquanto você ficar lutando contra isso, a tua vida não vai fluir. A resistência gera dor. A resistência não deixa isso que está te machucando e te impedindo de fluir ir. Então, se você está resistindo a aceitar a você mesma, ou se você resiste a aceitar a vida, isso também é um sinal de desconexão, é um sinal de que você está sendo chamada a fazer esse resgate do teu feminino. É isso. Se você sente que você está nesse lugar, é exatamente isso que está acontecendo. Então, esse chamado, ele está acontecendo muito fortemente agora na humanidade, porque a gente está vivendo um momento nessa transição planetária que é crucial para que todos possam se elevar e viver uma vida mais alinhada com a verdade, que é prosperidade, alegria, sucesso e realização. E as mulheres, elas estão sendo chamadas para se libertar, para se expressar, para se permitir receber tudo aquilo que elas estão buscando. Você está pedindo um monte de coisa para Deus. Você faz movimentos de gratidão, limpezas energéticas, alinhamentos energéticos, você faz um monte de coisa, pede, tira teu tempo, pratica tua devoção, né? Independentemente de qual seja a prática espiritual, energética, cósmica, dimensional que você faça, não importa. Não importa. Só que você tá fazendo tudo isso e você lá dentro de ti não tá se dando permissão de receber.
Porque não é Deus ou qualquer energia dando para você, é você co-criando. E o sagrado feminino é isso. É energia de materialização, de cocriação. É a magia que bota pra fora tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. A mulher não é quem pare, quem gera o filho e pare, põe no mundo. Então você já parou pra pensar quanto poder tem uma mulher interno? E quando eu falo de magia, gente, é magia mesmo, magia de cocriação. Energia vital, em movimento. Através de tudo isso que eu falei aqui nessa live. De todas essas curas, de todos esses passos. Então, eu deixo aqui hoje para vocês refletir sobre esses sintomas que eu falei. Escuta essa live de novo, pega cada palavra que eu falei, cada sintoma e olha se você não tá vivendo exatamente isso que eu falei. Ou pelo menos, assim ó, no mínimo 2 desses você vive que eu sei. No mínimo 2 desses, eu anotei 2, 4, 6, 8. Eu anotei 10 sintomas, mas eu falei uns 15, 16, porque eu fui entrando em uma após o outro, foi vindo aqui, eu fui trazendo pra vocês. Então, no mínimo desses 16 que eu falei, 2 você vive. E esses 2, 3 que estão aí, ó, atando você de viver e de realizar os teus reais desejos, os teus sonhos. De fluir, de se libertar. Não tem nada mais mágico do que você se expressar de verdade. Você se reconectar com o teu corpo e deixar a tua energia vital fluir. Você é vida, você é divina, você é sagrada, você é mágica, você é empoderada, você é elevada como ser. Você só precisa retornar para este lugar de poder. E esse é o chamado. Esse é o convite que está sendo feito agora por a egrégora do sagrado feminino, por as mães divinas. Esse é o chamado da espiritualidade para você, deusa. Esse é o convite da tua egrégora nesse momento. É isso que você está sendo chamada para fazer, olhar. Então, se você pergunta muito, meu Deus, o que é que eu preciso fazer para isso acontecer? Qual é a cura que eu preciso realizar agora? Para onde eu preciso olhar agora? É para o teu sagrado feminino. Anota o que eu tô te dizendo e faz esse movimento, escreva como tá a tua vida hoje e comece esse movimento de verdade, te entrega e vê daqui 6 meses aonde tu vai estar. Tu não vai nem sonhar aonde a vida vai te levar. A minha vida deu um 360 gigante. Desde o momento que eu disse sim e mergulhei de cabeça. E a tua também pode. Só que você precisa querer. É você que escolhe. Ninguém vai poder fazer o caminho por você. No máximo vão ter pessoas como eu aqui do outro lado, trazendo informação, trazendo conhecimento, abrindo espaço na vida, né? Porque eu trabalho, eu sirvo com isso. Eu trabalho com mulheres, como terapeuta, como mentora, né? Com vivências, com ferramentas. Eu canalizei tratamentos, né? Energias de transformação desse feminino, que é o que eu sirvo essas mulheres hoje, através do meu servir. No máximo você vai ter pessoas como eu para te ajudar, mas o caminho é você que tem que fazer, a escolha é você que tem que fazer. E se você continuar sem escolher, você vai continuar nesse lugar que você tá. E tende, gente, infelizmente ou felizmente, porque eu acho bem sincero para vocês que é felizmente, tende a piorar se você não fizer nada. Porque de um jeito ou de outro a vida, você mesmo nos teus níveis inconscientes vai fazer algo somatizar para que você vá para o teu lugar de poder e você se realize. Não tem outro caminho. O caminho é evolução sempre. É crescimento sempre. Então as coisas elas tendem a ficar muito ruim para depois ficar boa. Só que você primeiro precisa fazer essa parte. E na verdade é uma escolha, né? Não precisa sempre ser assim. Só que a gente, ser humano, teimoso, resistente, acaba escolhendo dessa forma. Então, gratidão por quem esteve comigo aqui até o final. Muito obrigada. De coração. Eu me sinto cada dia mais realizada de saber que tem pessoas aqui comigo vivendo esse movimento,
aproveitando disso que eu tenho um pouco para compartilhar, quero te convidar a deixar um like nessa live que eu vou deixar salva lá no perfil, deixar teu comentário, enviar para alguém, para uma amiga, para sua mãe, para uma irmã, para uma tia, para qualquer pessoa que você sinta que tá precisando voltar para ela mesma, se empoderar do real sagrado feminino, do real feminino. Repetindo, não é feminismo, não é feminilidade, é sagrado feminino, da alma, da tua essência. É isso que eu tô te convidando a fazer aqui. É esse o real chamado, é esse o real convite. E é esse movimento que vai transformar a tua vida, que vai moldar os teus novos projetos, os teus novos sonhos e vai materializar aqui nessa realidade, nessa vida. Você merece viver uma vida próspera e abundante em todos os sentidos. Então eu te convido a começar o teu processo. Amanhã tem live de novo, acredito eu que às 8 horas ou às 9. A programação é às 8, pretendo manter às 8. Caso eu mude, eu irei avisar no Instagram. Mas é às 8 horas e na quinta-feira também. Nos vemos amanhã com mais um capítulo, mais um pouquinho de Sagrado Feminino para vocês. Um beijo no coração. Boa noite, deusas. Boa noite, deusos. Até mais.